Para cingir o ponto fundamental da proposição de Lacan, A1, no seminário 19, recorremos à última lição do seminário anterior de um discurso que não fosse semblante, para melhor nos localizarmos em suas premissas. No capítulo intitulado, é o último capítulo do seminário, do mito forjado por Freud, podemos nos deparar com alguns dos aspectos sublinhados por Lacan e que serão retomados tanto no seminário 19 quanto no posterior, o seminário 20. Portanto, nossa intervenção é fruto de um percurso dessa trilha na tentativa de localizar o conceito na medida de seu necessário surgimento, segundo uma lógica estabelecida pelos próprios desenvolvimentos de Lacan. 2. Não há. O que nos chama a atenção neste último capítulo do seminário 18, pelo valor que adquirirá na sequência, é a maneira como Lacan aborda a castração a partir do enigma que se estabelece no discurso analítico, na medida em que se depara com o que se trata na relação sexual, onde se verifica o limite imposto ao discurso. O termo evitação é aqui utilizado por Lacan para demarcar esse limite, além do qual a inaptidão, é um termo que o próprio Lacan utiliza, do neurótico demonstra por si mesma o que ele chama de intrusão necessária da composição do gozo e do semblante. Ao nosso ver, a partir do mito forjado por Freud, que ecoa no discurso do neurótico, Lacan extrai daí um saber sobre o que não há, mediante a reiteração do embaraço ou da evitação. Ou seja, a não relação sexual é testemunhada no nível do discurso a partir da emergência desse ponto central, enigmático, que faz obstáculo à produção do sentido, denotado por esta composição do gozo com o semblante. É também neste ponto que podemos verificar uma certa ultrapassagem, também necessária, e que levou Lacan a se perguntar se poderia estabelecer-se um discurso que não fosse semblante. Um paradoxo, dado que o discurso, por ele mesmo, recai no semblante. Diz Lacan: no ponto em que me encontro, em que avanço, em que se desenha tudo o que poderia ter sido formulado antes, tento, por minha parte, dizer-lhes que isso se prende a seu fracasso no nível de uma lógica que se sustenta naquilo em que toda a lógica se sustenta, a saber, na escrita. Fim de citação. O recurso à escrita como sustentação lógica é o viés que Lacan escolhe para transmitir a incidência, não da possibilidade da relação sexual, mas, ao contrário, do obstáculo que se demonstra no nível do discurso e onde Freud situou o seu rochedo. Logo, Lacan conclui o seminário 18, ancorado num certo fracasso lógico, entre aspas, no que diz respeito às possibilidades do discurso analítico. 3. A relação sexual não existe. Podemos escrevê-la? O início desse seminário aponta para a amplitude que alcançará esta empreitada. O próprio seminário aporta no seu título o impossível testemunhado na ordem do discurso, que no neurótico é vivido como impotência. As reticências que antecedem o disjuntivo ou aponta para este vazio deixado pelo impossível na escrita, sem a possibilidade de pronunciá-lo. O dito não alcança o dizer, apenas testemunha de um fracasso. Logo, a manutenção do verbo em seu infinitivo conserva o lugar vazio da não-relação, e Lacan expressa que a única maneira de agarrar algo pela linguagem é conservando-lhe o lugar vazio que permitirá penetrar na natureza própria da linguagem. Vale lembrar aqui que se Lacan se utiliza da lógica, não é para se ater em sua formalização clássica. Ao contrário, é interrogando-a e demonstrando o furo da verdade que ele poderá lançar mão de uma nova lógica para seguir seu caminho. Do ponto de vista de sua nova lógica, Lacan acentua, por um lado, a contingência caracterizada pelo não todo da função, onde a negação recai sobre o quantificador universal, e, por outro, a dupla negação recaindo no quantificador da existência e na própria função que ela escreve, caracterizando o impossível. Será no movimento das 4 proposições, escritas e colocadas em lugares estabelecidos,
que as relações entre elas farão aparecer o lugar do impossível, quer dizer, da não relação. O e o cômico. Incorporar traços de excepção, que sumadas consignas de Canguilhem, me recorda um lugar em Freud que é do a caricatura. Descobrimos o e o gozo do cômico que dele advém. Degrada-se alguém isolando um único traço de excepção. Se o enfatiza e se goza assim da diferença cômica. Salvação pelos dejetos, podemos dizer. O indivíduo degradado a um traço faz rir. ¿Se entende? Esto es como Gilberto Gil reducido a sua dentadura. Falamos da diferença radical. O modelo do passe, seguindo isto, é o xiste. E cito Jacques Miller numa coisa que eu amo faz muitos anos, que diz: porque fazer o passe é ser nada mais, como eu mesmo, que uma boa história que queima já os lábios de quem a ouve. Isto foi dito por Miller na introdução aos Paradoxos do Passe, em 1981, publicado na única Ornicar que há em espanhol, que se fez em Barcelona. E o amor é outro subtítulo. Um romance do justamente chamado Envy, ciúmes, inveja, podríamos traduzi-lo, de Katherine Chetkovich, que é a mulher de um Pulitzer chamado Jonathan Franzen, que muitos devem conhecer, também escritora, nos deixa aprender que sentir a emoção do é mais forte que o amor. Não por acaso seu marido escreveu o romance Como Ficar Sozinho. Apesar de encontrar o certo para dividir o leito, the right one, como se diz em inglês, não? É o único sentido onde floresce a relação sexual. Como ficar sozinha na inveja do sucesso do outro? Essa é a pergunta dela. Ele ganhou o Pulitzer, ela não ganha nada e essa escritora é igual que ele. Então, como ficar sozinha na inveja do sucesso do outro? De sua unicidade, já que é Sua franqueza não espanta hoje e nos lembra que o estatuto do real não é ético. Então, ela conta e que irremediavelmente e para sua dor não se somam. O primeiro e espedrado romance da jornalista carioca Eliane Brum sobre uma filha e a sua mãe se chama 1,2. Poderia ser rebatizado 1,1. O mundo e o imundo. O que Virginia Woolf chamava a notória indiferença do mundo é uma boa maneira de entender por que o é e o outro também é Quarta proposição do Parmênides que inspira o Platão lacaniano. Quarto postulado, diria Sérgio de Campos. Justamente como ele soube ler recentemente, muitos são visto que os muitos não participam da multiplicidade, mas sim da unicidade. O e o templo. A maior força do vem da sua contemporânea fetichização, o auge do individualismo, etc., que se fala em todos lados. Não é verdade. O é velho como os templos, mais velho que os pré-socráticos. O fetichizado é o templo. Será nesta via que Oscar Mazota fundava seu diagnóstico de Carl Gustav Jung como teólogo do Seu culto não era como o do grego Plotino, que vislumbrava o como mais além do ser. A força, a maior força do vem da linguagem que se devora o real, como diz Lacan no Seminário 23, e que não cessa de ressoar no corpo. Bolsa, ou saco, a partir de hoje, saco connotado por uma mistura de e de zero. Miller deu uma forma à iteração do do osso. Podemos compará-lo à geração de fractais, ele diz. O mesmo, menor, maior, aqui e acolá. É o que esperamos
da perspectiva do conceito. É assim que poderemos, fracassando melhor, dar-lhe progressivamente, mediante transformações reguladas, a função do informe. Tendo eu que trabalhar o aforismo lacaniano A1 na perspectiva do conceito, eu me propus explicitar brevemente a antinomia que encontramos entre o aforismo A1 e o grande outro. É um pouco sobre a inspiração dessa formulação, elaborada por um dos pais da epistemologia francesa, que eu pensei trabalhar aqui esse aforismo lacaniano, A1, buscando então dar-lhe a função de uma forma conceitual. E depois, nesta perspectiva do conceito, que eu me propus explicitar essa antinomia que encontramos entre o aforismo A1 e o grande outro. Eu penso, depois de trabalhar o seminário 19, que o Lacan, ao dar continuidade a seu exercício lógico em psicanálise, ele avança na reflexão sobre a função fálica e sua estrutura, avança na forma topológica da linguagem e na elaboração sobre o vazio, presente, por exemplo, na estrutura da língua chinesa. E por acaso, nesses dias, eu me lembro que sobre este tema, ter ouvido em um jantar na minha casa, uma jovem chinesa me dizer: para nós, chineses, a língua é o ser. Ela falando de sua língua, na minha língua, no espanhol, mas se diferenciando de mim enquanto parletre, no mesmo momento em que ela escrevia em seu pequeno gadget, seu smartphone, em pinim, as impressões da nossa conversa. E eu olhando, vi como por um efeito de magia, as letras latinas se transformando em ideogramas. Eu tinha aí a língua e a escrita, e o vazio. Considerei a fala da jovem Yang como um aforismo. Falar a língua é ser ela. Aquilo não era possível de ser explicitado. Então, a ressonância dessa frase, ela me acompanhou por alguns dias na escrita deste pequeno texto, e eu pude relacionar meu assombro a certo efeito de gozo meu, como o gozo do um. Então, postular a existência do um é pensar a existência de um significante que venha barrar o outro. Em lugar de optar pela proposição de Parmênides, muito bem lo disse isso Lacan, a de Parmênides, se um não é, então, aí Lacan diz, não, pensemos, consideremos que o não é. Assim, o aforismo A1 é estabelecido por Lacan num dos momentos teóricos mais criativos de seu ensino, onde ele expõe toda a complexidade dessa questão para o discurso analítico e para a experiência clínica, a saber, para definir a lógica da sexuação e pensar a natureza do gozo feminino como no todo. E a conjunção, que é o mais difícil de pensar, entre os aforismos não há relação sexual e A1, diz Miller, deixa para trás antigos axiomas em Lacan e abre uma nova perspectiva sobre o conceito do um, sobre sua existência e a existência do gozo e do gozo como o gozo do um. Assim, em oposição a Parmênides, portanto, e seguindo o conceito em Lacan, podemos dizer que o gozo do um é mais uma substância que uma relação. Porque o conceito do gozo funciona como ponto de partida no seu último ensino. Não mais parte do outro, sino do um. As 3 ou 4 referências que eu faço a Miller aqui são do curso
la fuga del sentido. Y entonces Miller, abro aspas, ele, Lacan, se autoriza a dizer que o outro não existe em função de quê? Não existe em relação ao confinamento do gozo do Assim estamos então diante da nova forma introduzida por Lacan, da existência do e da sua jouissance. Por fim, vou concluir que, podemos concluir, digamos, que ao pensar a função conceitual do gozo na perspectiva do grande outro, Lacan introduziu a problemática, aqui que está uma coisa difícil, introduziu a problemática da não representação nesse outro do ser sexuado. No curso CI1, que foi está sendo amplamente citado aqui, Jacques Miller considera que com esse A1 e Adlan, o ensino de Lacan marca uma transição, uma virada, um corte, e Miller considera esse corte como alguma coisa que vai do universal para o singular. Isso foi tratado aqui várias vezes. Eu estive pensando, inclusive pela discussão da última mesa, mas não só, em dois campos onde isso pode ser sensível, quer dizer, essa passagem se pode sentir. Em primeiro lugar, na concepção que se pode ter do sintoma, que de questão passa a ser uma resposta singular. Eu me apoiaria no editorial que Jesus Santiago fez para o boletim número 12, onde ele diz uma frase muito condensada que me parece bem interessante, sintoma, com TH, é A1. Eu acho que discutir a partir disso pode ser bem interessante. Um segundo plano, onde isso tem consequências fundamentais, é no Estatuto do Pai, que implica, sobretudo, uma transformação radical naquilo que a gente pode entender como diferença. A modificação no Estatuto do Pai implica uma transformação radical no estabelecimento do que é e como se dá uma diferença. Lembrando um trecho do seminário, ou pior, que foi salientado, aliás, por Luiz Fernando, no qual Lacan fala de um verbo que acompanha o advérbio pior. Um advérbio é sempre acompanhado de alguma forma por um verbo, diz Lacan, mas o verbo não aparece na frase. O verbo que não aparece é dizer, aludido na sua ausência pelas reticências que precedem o advérbio pior. O verbo ausente, justamente por ser um verbo, apesar de ausente, cria a função que o título do seminário expressa. Um dizer, ensina Lacan, se expressa por meio da proposição não existe relação sexual. O que faz do título do seminário algo como não existe relação sexual ou pior.